Tudo bem aí com vocês? Tudo certinho? Então tá, né, Joana? Para nossa alegria, temos a Joana presente na aula hoje desde cedo. Que coisa maravilhosa. Nicole, Bruno, Gabriele, Érica, boa noite. Matheus. Sim, Jô, hoje a aula é logística. Lembra, segunda, quartas e quintas as nossas aulas são de logística e terças as nossas aulas são de gestão de materiais. Confere, produção. Tudo certinho, tranquilo. Unidade curricular 10, aula 11 já hoje. Tá? Então hoje a gente vai continuar falando aí sobre logística, sobre transporte, sobre a nossa malha rodoviária, para ser mais preciso. E o meu ilustre salve tricolor dos Pampas já tá metendo 2 no Curitiba. Assim que eu gosto. Muito bem, vamos terminar logo com essa aula. Brincadeira. Não tenho, Gabi. Não tenho previsão de aula presencial, não tenho data, não tenho notícias. Acho que a Gabi tá ansiosa para me ver pessoalmente. Tu não acha, Gabi? Moço do Senac. Me mandou. Moço do Senac é boa. O que o moço do Senac te mandou? Vejamos. Manda no grupo, Joana. Muito bem, manda no grupo. Tá? Enquanto a Joana manda mensagem lá no grupo do que o moço do Senac mandou para ela, mandei. Não sei dizer, tá, galera? Assim, pros profs não foi passado Thomas, o nome dele, Thomas. Não foi passado data, tá? Eu sei que a escola está fazendo algumas movimentações, está fazendo algumas leituras de cenário. Por exemplo, deslocamento, né? Não sei se é o teu caso, João, mas eu me lembro de alguém que, teoricamente, na turma teria dificuldade de deslocamento, acho que mais de uma pessoa até, inclusive. Então, são situações que a gente está medindo, mensurando lá. Mas o prof não foi chamado para o debate, não foi chamado para o diálogo, né? Eu só sei de algumas conversas que eu tive há umas 2 semanas atrás com os colegas, tá? Não tenho maiores informações. Mais alguém recebeu alguma mensagem, alguma coisa? Não? Tá. Então vamos lá, galera. Isso, Marquinhos, sobre a aula presencial, né? As gurias não, a Joana, na verdade, recebeu ali, tava trocando alguma mensagem com o colega lá do Senac, com o Thomas. E eu queria saber se mais alguém recebeu.
Beleza, então vamos lá, galerinha. Seja bem-vindo, Alana. A gente não começou o conteúdo ainda, tá? Sobre esse conceito de vacina que o Marcos traz aqui, eu escutei na Jovem Pan hoje, ao meio-dia, que existem alguns estudos avançados aí nessa temática da vacina, mas que a princípio ela deve startar com 2 doses de vacina. Uma dose inicial e depois de determinado tempo, 15 dias, 30 dias, enfim, um reforço daquela dose. E ela seria uma vacina similar à vacina da gripe no sentido de ter que fazer todos os anos. Então, ainda estamos talvez engatinhando nesse sentido, mas estamos trabalhando bem nesse sentido. Bora então pro conteúdo, tá, galera? Então, na última aula, a gente falava a respeito das commodities, né, do transporte das commodities agrícolas, das commodities de minério de ferro, ouro, né, as commodities de maneira geral, e como que elas estão diretamente ligadas, interligadas com os transportes. Eu linkei para vocês o site do Porto do Açu, Super Porto do Açu, que eu gostaria que vocês olhassem. Não sei se vocês olharam, por favor, me digam se sim ou se não, sejam sinceros como há, tá? Porque é importante que vocês me contem se vocês estão conseguindo acessar essas informações, se vocês estão tendo dificuldade com elas, como é que tá, porque ali vai demonstrar bastante essa relação, esse conceito de trabalho, de ligação de conjunto, de várias formas de trabalho, não só da rodovia ou não só da ferrovia, né, ou não só do meio marítimo, pela questão do porto. Então, um porto que procura trabalhar o máximo possível de modais de transporte alinhados, tá? Então, ponto importante para isso, fiquem atentos a essa situação, a esse conjunto, certo? Quem não olhou, quem não viu nada, fica aí, hashtag fica a dica, por favor, corram atrás desse tema, desse conteúdo, tá, galera? Que é importante que vocês vão um pouquinho além da aula, tá? Sempre que eu mando esses materiais para vocês olharem, para vocês pesquisarem, é legal que vocês o façam, certo? Tranquilo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa malha rodoviária, tá, gente? Nós, como a gente já vem falando desde o princípio, né, nós somos um país aí com muitas estradas, com muitas rodovias, né? Depois eu vou dar um teminha de casa para vocês trabalhar sobre isso. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, então, é o seguinte, né? A malha rodoviária do Brasil hoje, ela é responsável por transportar aí, em média, 90% dos passageiros, tá? Os outros 10% fica um pouquinho, tiquinho, assim, na questão aquaviária, um tiquinho na ferrovia e um tiquinho um pouquinho maior no aero, né? No avião, tá? A gente tem, por exemplo, Porto Alegre, né? A gente tem uma linha Porto Alegre-Guaíba que utiliza o popular catamarã, né? Então a pessoa, ao invés de sair de Guaíba para ir a Porto Alegre de carro, de ônibus, de moto, ela usa um transporte aquaviário, que é o catamarã, que é um ônibusinho ali que vai pela água, né? Pra gente fazer uma analogia, leva então várias pessoas, tem frequência, né, de ida e volta para Porto Alegre, Guaíba, Porto Alegre, Porto Alegre, Guaíba, durante o dia todo, tá? Inclusive conheço colega de Senac que mora em Guaíba e usa o catamarã todos os dias para ir trabalhar no Senac em Porto Alegre. Então ali pega um pouquinho desse transporte de passageiros, certo? O transporte de passageiro, por exemplo, ferroviário no Brasil hoje,
ele é basicamente turístico, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul essa linha turística aqui, é Farroupilha Bento Gonçalves, né, se não me engano, da popular Maria Fumaça, né? É um trem turístico, a gente vai ali para fazer turismo. Mas quem não fez ainda, o prof aconselha que faça, é bem bonito, bem legal lá, o pessoal dança dentro do trem, toma suco de uva, é bem divertido, é bem legal, tá? Mas tem essa característica, certo? Então é um país que se utiliza muito da rodovia para fazer o transporte da sua produção, para escoar a produção, para movimentar as suas riquezas, né? E isso traz então essa série de problemas que a gente tem, porque nós somos um país que na verdade é o tamanho de um continente, tá? Eu já comentei com vocês em outras aulas que, por exemplo, o nosso ilustre, salve, salve, maravilhoso Rio Grande do Sul, ele é um estado hoje que, em termos de área quadrada, ele é 8 vezes o tamanho de Portugal, né? Então imagina, só o nosso Rio Grande do Sul é 8 vezes o tamanho de Portugal, então é muito grande, acaba tendo muito chão, né, literalmente, tá? E aí a gente tem no Brasil um reflexo disso, né? Entre estradas asfaltadas no Brasil e estradas que são de chão batido, tá? Então isso acaba, né, gente, afetando muito o transporte brasileiro, tá? A gente vive numa região que a gente deve considerar, a gente precisa considerar como uma região muito bem atendida nesse sentido, certo? Porque as nossas principais rodovias, os nossos principais acessos hoje aqui no Vale do Caí, eles são asfaltados, tá? Eu acho que a cidade do Vale do Caí que mais demorou para ter um acesso asfaltado foi São José do Hortêncio, tá? Quem não conhece São José do Hortêncio, continue sem conhecer, tá? Não tá perdendo nada. Brincadeira, uma cidadezinha bem legalzinha, bem interiorana, tá? Bem bonitinha. Mas é uma cidadezinha bem afastada, tá, gente? Uma cidade que levou São José do Hortêncio. Tá? Para vocês terem uma ideia, tá, galera? São José do Hortêncio ela tem uma rua principal, uma avenida principal, vamos dizer assim. Para quem é aqui de Montenegro, é mais ou menos igual a nossa Via 2 lá na Tibaúba, né? O São José do Hortêncio, assim, é uma pista dupla com um canteiro central no meio que divide. E se a gente dobrar nas ruas que tem, nas paralelas que tem, qualquer 100 metros, 150 metros para a direita ou para a esquerda, termina a rua e já começa uma roça de aipim, tá? Se eu não me engano, é a capital estadual do aipim, certo? Tem a festa do aipim e tal, é bem típico lá isso, certo? Mas enfim, então assim, foi uma cidade que deve ter levado aí pelo menos 3 ou 4 governos estaduais para concluir a obra de acesso asfáltico através aqui de São Sebastião do Caí, então que liga São Sebastião do Caí a São José do Hortêncio. Levou então aí muito tempo, deve fazer aí 4 anos, 5 anos que esse acesso foi concluído, nem sei se faz tanto tempo. E isso demonstra a nossa carência nesse sentido de entrega, né? Porque é uma cidade que tem uma produção primária gigantesca, fantástica, né? Uma cidade que tem alguma coisa de comércio, alguma coisa de varejo, é uma cidade que tem indústria de calçado no seu redor.
e que tinha dificuldade para fazer a matéria-prima chegar e para fazer o produto acabado sair, né? Então isso demonstra o quanto que a gente está dependendo desse viés rodoviário e com dificuldades no Brasil, certo? Então é importante a gente olhar para isso, tá? A gente tem hoje aqui na nossa cidade, vamos dizer assim, no que tange a área do município de Montenegro, a gente tem, por exemplo, a BR-386, que hoje é uma rodovia com uma concessão privada, né, que passa por um processo constante e frequente de manutenção hoje, mas que se a gente olhar há um ano atrás, né, mais ou menos aí, um ano atrás, era uma rodovia que já começava a apresentar sérios problemas de sinalização, de malha viária, de acesso aos lugares, né, buracos na pista, aquela coisa toda. Hoje, então, com a concessão privada, com o pedágio, passa a haver uma manutenção dessa rodovia, né? Porque existe a cobrança do pedágio, então precisa haver essa contrapartida, que é a manutenção da rodovia, perdão. Iluminação, manutenção asfáltica, serviço de guincho, serviço de ambulância, então assim, estrutura para que o usuário, né, vulgo nós, pessoas comuns, tenhamos um pouco mais de conforto, por assim dizer, no uso desse meio de transporte, dessa situação de transporte. Então, por isso que eu digo para vocês que, de modo geral, o Vale do Caí está bem assistido, né? Como a gente já vem falando desde o início da disciplina, a gente tem rodovia, a gente tem ferrovia, a gente tem modal aéreo, a gente tem modal aquaviário, a gente precisa, obviamente, explorar mais essa relação, explorar mais essa situação, tá? Como a gente já viu em aula, a gente tem na nossa cidade, passando ao redor da nossa cidade, a gente tem um número muito grande de containers, né, que saem da JBS, que saem da CBC, que saem da TANAC, que saem da Macisa, da Arauco hoje, né? Que saem da Braskem, enfim, que saem de uma série de indústrias, de uma série de empresas, não só aqui da nossa cidade, mas da região como um todo, e que acabam transitando por Montenegro. E aí, galera, nesse conjunto, só para a gente fazer uma pincelada rápida no que tange a Montenegro e Vale do Caí, talvez a gente não saiba, talvez a gente não perceba, mas a gente já tem uma movimentação aérea no nosso aeroclube municipal bem considerável, tá? Bem considerável. A gente já chega a ter aí 2, 3 voos semanais de empresários que vêm a Montenegro, que vêm à região e que usam o aeroclube municipal como acesso para a cidade, como pista de pouso, né? Seja para o seu pequeno avião, seja para o seu helicóptero. Tá? Então, assim, o nosso aeroclube ele é uma referência em aeroclube no Rio Grande do Sul para pousos e decolagens, para aquele modelo de pista de grama, né? E é uma referência nacional, olha que interessante, é uma referência nacional para o ensino da aviação comercial, né? Então a gente tem uma escola de aviação agrícola, principalmente, muito forte, né? Alunos de todo o Brasil vêm para Montenegro para aprender a arte da aviação, principalmente da aviação agrícola, ficam aqui na cidade por um longo período, né? Por um longo tempo, consomem na cidade, gastam na cidade, muitos retornam para a cidade depois como instrutores do curso. Então esse fomento, esse conjunto, ele é muito importante para a nossa cidade, né? Então isso faz com que quando eu tenho grandes investimentos, grandes aportes, grandes empresas vindo para a cidade, elas observam esse tipo de situação. É o caso, por exemplo, da John Deere, um dos tópicos pelo qual a John Deere escolheu a nossa região, escolheu Montenegro, é a distância da cidade para o aeroporto Salgado Filho, né? Porque
A cidade está a menos de 100 quilômetros do aeroporto Salgado Filho. Então imagina, o alto executivo da John Deere, que vinha dos Estados Unidos, ou que vinha da Europa, ou que vinha da África, ou que vinha da Ásia, ele descia no aeroporto Salgado Filho e enfrentava aí mais 8, 10, 12 horas de estrada para chegar em Horizontina. Ou tinha que fretar um voo de um pequeno avião para chegar num aeroporto, num aeroclube mais próximo lá em Horizontina. Mas, por toda sorte, levava aí mais 4, 5 horas. Dentro de todo esse trâmite. Então, assim, a unidade da John Deere, a planta industrial da John Deere de Montenegro, traz essa característica de estar perto do aeroporto Salgado Filho, de estar perto do aeroporto principal do estado, e essa facilidade para o executivo da empresa poder chegar e poder sair. Né? Então, esse ponto a gente precisa valorizar a nossa cidade, valorizar a nossa região. Nossa região ela é logisticamente muito rica. Ela precisa ser, como eu estou dizendo para vocês, melhor vista, melhor valorizada. Mas, retomando para o tópico principal, então, que é o tópico justamente sobre a malha rodoviária, né, do Brasil, tá? Não vamos falar só do nosso umbigo aqui, né? Vamos falar do Brasil, seguindo na linha de raciocínio do Brasil. A gente tem, então, toda essa gestão de rodovia para ser feito, de estradas para ser feito. A gente tem uma gestão da segurança, né, ou da insegurança para ser feito. Se falou muito em 2019, 2020 se falou pouco, acho que muito também pela questão da pandemia, mas em 2019 se falou muito de uma série de empresas, de transportadoras que estavam negando cargas para o estado do Rio de Janeiro e para a cidade do Rio de Janeiro, né, ou para o entorno da cidade, para a região metropolitana ali do Rio de Janeiro, por causa dessa insegurança, tá? De roubo de carga, do roubo do veículo, da morte do motorista. Tá? Então, essa conjuntura do fato, ela interfere muito no custo do frete, né? Porque se você tem uma empresa que está ali dentro daquela região, você precisa que a carga chegue ou você precisa que a carga saia, você vai acabar pagando para que isso aconteça, você vai pagar por essa segurança privada. E isso é muito ruim, né, gente? Porque uma das diretrizes básicas do Estado é segurança, né? As diretrizes básicas do Estado são saúde, segurança, educação, saneamento básico. Óbvio que a gente sabe que hoje o Estado não dá conta de nenhuma das suas diretrizes básicas, né? Nenhuma das suas diretrizes básicas. Então imagina, se ele não consegue dar conta de saúde, segurança, educação e saneamento básico, como é que ele vai dar conta de manutenção de rodovia? Cagou, né? É pior ainda, ele não vai chegar lá, ele não vai entregar esse resultado pro contribuinte, para a pessoa, que somos nós. Mas os nossos impostos estão lá sendo cobrados fielmente em cada produto, cada item que a gente compra e por aí vai. Então, se você está numa região dessa, né? Se você está numa região violenta no Brasil, isso acaba interferindo no preço da carga, no preço do frete, no preço do seguro, na demanda logística que você está contratando. Então, atenção, tá? Aí o que acontece? A gente acaba investindo no seguro da carga, a gente acaba investindo numa série de tecnologias para defender o caminhão, né? Então, assim, o caminhão tem rastreador do rastreador do rastreador, o cara chega a investir em 2, 3 rastreadores diferentes no veículo. Hoje é comum, gente, no Brasil, eu ter uma empresa de segurança para vigiar a empresa de segurança, entende? Então, assim, a empresa de segurança está lá mapeando todos os veículos que estão na estrada, está ali rastreando, tem o rastreador funcionando, e tem uma outra empresa por trás
com um sistema de câmeras, com monitoramento da vida pessoal dos funcionários daquela empresa, monitorando, rastreando, atenção em cima daquela empresa, né? Porque eu vou contratar o Bruno lá para trabalhar na minha empresa de segurança, eu vou lá e faço um pente fino na vida do Bruno, procuro saber se ele tem, se ele está no SPC, se ele está no Serasa, se ele tem passagem por alguma criminalidade, se o CPF dele está direitinho, se ele não tem nenhum apontamento jurídico, judicial e por aí vai. Faço um pente fino na família do cara para saber se a família do cara é uma boa família, né? E aí contrato o Bruno e aí o meliante lá descobre que o Bruno trabalha numa empresa de segurança, o cara vai lá e suborna o Bruno lá, paga 100 mil reais pro Bruno, ou sequestra a Rosana para forçar o Bruno a fazer uma facilitação lá para que aquela quadrilha possa roubar aquele caminhão, possa roubar aquela carga, ou possa roubar uma transportadora. Tá? Então, assim, a gente infelizmente vive nesse meio, a gente vive essa tensão, esse conjunto tenso, tá, galera? Mas a gente precisa pensar em soluções para isso, tá? Então, assim, a solução mais curta, mais simples, vamos dizer assim, nem sei se seria simples a palavra, né? Mas a solução mais usada hoje pelo governo, seja ele federal, estadual ou municipal, é o raio da concessão, é o raio da privatização, né? Então, você assume que você não tem condições de dar manutenção, né, daquelas rodovias, daquela malha rodoviária, e você faz a concessão da malha, né? Então você vai lá e fatia ela em lote, você lança um leilão, né, um pregão lá, e as empresas que trabalham na área pagam um valor X para o governo por ter o direito de exploração daquela malha por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. Tem lá umas regrinhas lá dentro desse modelo de negócio que precisam ser seguidos e por aí vai. Mas é a forma que o governo encontrou para começar a se ver livre desse problema, né? Transferir o problema para outro e, por consequência, o problema vai acabar esbarrando na gente, porque, como eu já disse para vocês em outras aulas, a gente vai continuar pagando o IPVA e vai pagar o pedágio, né? Então é de certa forma, uma dupla tributação para poder rodar, né? Porque existe a necessidade, né? Existe a necessidade de investir em infraestrutura, né? É uma necessidade latente, uma necessidade urgente do Brasil. O Brasil precisa expandir, precisa melhorar a qualidade da malha, né? Um exemplo de Rio Grande do Sul é a BR-101, né? Aliás, é a BR-101, né? No trecho sul, né? Que aqui é essa nossa malha que vai de Camaquã, Guaíba a Pelotas, Rio Grande, né? É um trecho muito perigoso, um trecho que está passando por obras há muito tempo, né? Quando a gente vai a Porto Alegre tem ali a obra da Ponte do Guaíba, né? Curva para lá, acesso para cá, acesso para lá, é uma obra de milhões e milhões e milhões e milhões de reais que não acaba nunca. Nesse último ano, o governo federal está utilizando muito da mão de obra do Exército para acelerar essas obras, né, gente? Não é nem porque o Exército é melhor ou o Exército é pior do que as empresas privadas que estão fazendo essas obras, mas pelo simples fato de colocar mais gente, mais maquinário, mais estrutura à disposição da obra, acaba, obviamente, acelerando a entrega da obra, né? Então isso a gente precisa entender, isso a gente precisa pensar, né? Se a gente for conversar com os meus avós, eles vão dizer que é porque o Exército é maravilhoso, porque o Exército é sensacional, porque é isso aí mesmo, tem que botar o Exército para fazer estrada. E não é esse o papel do Exército, né? O papel das Forças Armadas não é cuidar da infraestrutura do país, o papel das Forças Armadas é defender o país. Ah, professor, mas nós não estamos em guerra, nós não temos problema com ninguém. Ok, tudo certo, vamos usar então um pouco dessa mão de obra. Mas, repito, não é o papel das Forças Armadas brasileiras
cuidar de malha rodoviária, cuidar de infraestrutura e por aí vai, certo? É um suporte, é um apoio, mas não deve ser o caminho, certo? Não deve ser o caminho. Então o governo faz isso. O governo faz os lotes, faz os leilões, faz as chamadas públicas para ouvir a população, quando a população se faz presente, né? E acaba entregando então a malha para essas empresas que vão fazer essa exploração e vão fazer essa manutenção. Muitos contratos, né, gente, não fala só de manutenção, fala de expansão, fala de melhoria, fala de crescimento, fala de duplicação. Então, assim, de uma forma ou de outra, acaba sendo um resultado final interessante para o brasileiro, né? Um outro ponto legal, né, galera, que eu gostaria que vocês pesquisassem, que vocês observassem, é o crescimento da quantidade de veículos que nós temos circulando no Brasil. Cada vez mais nós temos mais carros, nós temos mais caminhões, nós temos mais motos, nós temos mais tudo circulando pelo Brasil. E isso também acaba tendo um limite dentro dessa malha, né? Porque aquela malha, ela foi preparada, ela foi estruturada para dar conta de uma determinada demanda. Hoje, talvez essa demanda seja muito maior, né? A quantidade de carros e veículos transitando seja muito maior do que o que estava preparado, do que aquilo que foi planejado, né? Então, por isso que se fala em duplicação, em triplificação de pista, 2 pistas, 3 pistas, né? Porque uma pista só não está dando conta. Um exemplo clássico, simples, maravilhoso que a gente pode olhar é a nossa freeway no verão, né? Sexta, sábado e domingo. Se tiver 4 pistas, tem carro para 4 pistas. Se tiver 5 pistas, tem carro para 5. Se tiver 6 pistas, tem carro para 6 pistas. Né? Tem horário que tem congestionamento total, geral, né? Aquela galera que sai de casa na virada do ano ali, né? Do dia 31 pro dia 1º. A galera sai de casa às 10 da noite para querer chegar na praia antes da meia-noite, né? E passa a virada do ano no pedágio em Gravataí, né? Faceiro da vida ainda. Então essas condições, assim, nós temos muito carro, nós temos muita moto, tá? O posto Ipiranga explora bem isso, né? Apaixonado por carro, como todo brasileiro, né? Exatamente, Marcos, assim, são 97 milhões de veículos, são quase 100 milhões de veículos circulando no Brasil, e uma população, vamos buscar aqui rapidinho, população do Brasil, de 209 milhões. Né? Então, assim, quer dizer, é praticamente meio a meio. Né? Cada 2 brasileiros tem um carro. E isso acaba sendo, de fato, muito carro, muito veículo para pouca gente, certo? Entendeu, Joana? Não é que a gente não mereça, não é isso que o prof quer dizer. A gente merece, né? Como tu disse, se Deus quiser, em breve, um será meu, exatamente. A gente merece, a gente tem essa vontade, a gente tem esse anseio, vamos dizer assim, né? Mas, todavia, entretanto, contudo, o governo não está preparado para dar conta das nossas vontades. É isso que o prof quer dizer, sabe? É isso que o prof quer dizer. Então, esse ponto é importante, né, Jô? Sim, né? Países desenvolvidos se dá prioridade pelo trem, pelo ônibus, etc. Mas aí o que eu quero dizer para vocês? Velho, assim, ó, nesse momento que a gente está vivendo, né? Vou ser bem bairrista, tá? Bem Montenegro. Nesse momento que a gente está vivendo, que praticamente todas as empresas voltaram à normalidade, né? O comércio todo está aberto. A empresa de ônibus continua com horário restrito. Os caras têm um ônibus a cada horário. Né? Quando eu vou trabalhar de manhã, gente, eu já vi várias vezes. O ônibus passa reto na parada. Reto. Tem 2, 3, 5, 10, tem 20 pessoas na parada. O ônibus passa reto. Por quê?
tá lotado. Porque tá lotado. E aí, cara, se tu fizer a conta de que a passagem custa R$3,95, eu acho que é, né, gente? Dá R$8 praticamente de passagem por dia. O cara gasta R$160 de passagem por mês. Mais um pouquinho, ele faz a prestação de uma moto. Por R$160 ele faz a prestação de uma moto. Não precisa ser uma moto zero. Né? Se ele tiver um troco para dar de entrada, ele faz uma moto zero. Mas se ele quiser comprar uma usadinha, ele faz prestação numa moto. E aí ele vai andar de ônibus. Cara, ele vai abandonar o ônibus. Ele vai abandonar o ônibus. Ah, professor, mas daí ele tem imposto para pagar, ele tem combustível para pagar, ele tem... Tem, mas ele entra no viés da aquisição, do poder, do ir e vir, do escolher o horário que vai, do escolher o horário que vem, e aí ele abandona o ônibus. E aí a gente entra num outro debate, né, que é o debate do quanto o transporte público coletivo tem perdido passageiros. Tá? É um debate, gente, que eu gostaria que vocês observassem, por exemplo, quando ocorre em Porto Alegre. Quando se tem discussão das empresas de ônibus com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre para definir o valor da passagem, o principal tópico que as empresas se apegam é esse, que nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, nos últimos milhões de anos, eles só perderam passageiros. Óbvio. O ônibus é ruim, o banco é uma bosta, não tem ar-condicionado, o motorista é mal educado, o cobrador é um cavalo. Por que eu vou andar de ônibus? Entendeu? O cara... Exato, Joana, exato. Aí o que o cara faz? O cara compra uma motinho 125, bota 10 pila de gasolina e anda a semana inteira para ir trabalhar. No horário que ele quer, da forma que ele quer, olhando para as pessoas que ele quer. É individualismo? Sim, é individualismo. Mas observe, nós somos cada vez mais individualistas. Cada vez mais nós somos individualistas. E um dos culpados é o aparelho celular de vocês. Mas enfim, e aí a balança nunca vai fechar. Porque se cada vez menos eu tenho passageiro, significa que cada vez menos é a minha remuneração. Cada vez menos a empresa de ônibus, cada vez mais a empresa de ônibus ganha menos. Né? Porque cada vez mais eu tenho menos passageiro. Se cada vez mais a empresa ganha menos, menos capital líquido ela tem para investir na frota. E se ela não consegue investir na frota, ela não consegue renovar o ônibus. Se ela não renova o ônibus, cada vez mais o brasileiro tem menos vontade de andar de ônibus. Simples assim. Né? E isso acontece em todas as cidades. Então, essa balancinha aqui, ela não fecha. Então, se fala em incentivo fiscal, se fala, por exemplo, agora a Prefeitura de Porto Alegre, que eu achei bem legal, está explorando 2 situações fantásticas, geniais com as empresas de ônibus. A primeira é a mais óbvia de todas. Maior número possível de ponto de venda de recarga de Vale Transporte. Então, se os caras têm 20 pontos de venda de Vale Transporte, para a cidade inteira, para Porto Alegre inteira, os caras têm 20 pontos. Cara, bota no boteco, bota no mercadinho, bota na farmácia, bota no raio que o parta. Aonde o cara chegar tem que ter ponto de recarga. Né? E outra coisa que eles estão fazendo é o quê? Mapear os horários de pico e fora dos horários de pico ter desconto. Né? Porque eu observei esses dias, achei bem interessante, tá? Tava chovendo pra cacete. E tinha 3 pessoas, se não me engano, na parada de ônibus ali, aqui no centro de Montenegro, pertinho de São João Batista. Gente, chovia demais. E aí, assim, você vai pensar, você vai pagar ali R$13,90, R$4 para ir de ônibus dali até a Timbaúva. Para você ficar ali parado na chuva, se molhando, frio, esperando o ônibus. Você investe mais 4 pila, você vai de Uber. Você vai sequinho, quentinho, escutando música, aperta lá no aplicativo que você não quer falar com o motorista e pronto, resolveu a sua vida, ele te deixa em casa. Por 10 pila no máximo ele te deixa em casa. E o ônibus vai te deixar
numa rua principal, que tu vai ter que caminhar 1 quadra, 2 quadras, 3 quadras, sei lá, a distância que tu tem da parada de ônibus até a tua casa. Então, quer dizer, outro elemento, o transporte alternativo, né? O transporte por aplicativo, ele também quebrou o transporte urbano, né? O transporte coletivo de ônibus, tá? Então, são tópicos que como nação, que como Brasil, como país, precisa ser discutido, tá? Quando a gente fala de que no Canadá se dá prioridade pelo trem, é porque a malha viária canadense de trem é maravilhosa, São Paulo não consegue ter uma malha de trem, de Transurb, de metrô, que atenda a população, As pessoas são assaltadas dentro do trem, as pessoas sofrem assédio sexual, assédio moral dentro do trem, né? As pessoas vão ali espremidinha, coladinha uma na outra, entendeu? Então, assim, falta essa noção de coleguismo e de venda de um serviço decente. E um pouco desse elemento se dá por uma falta de concorrência aberta e outro pouco desse elemento se dá por uma incompetência técnica governamental. Simples, tá? Simples assim. Tá tranquilo, gente? Vocês estão de boa? Vocês estão tão quietinhos? Não sei se eu me empolguei demais. Falem comigo. Vocês estão entendendo? Sim? Estão entendendo mesmo? Então tá, beleza. Se vocês discordam, por favor, tá, gente? Vocês falem, tá? Se for, não concordo. O senhor tá louco, não sei o que tem na sua água, mas não quero beber isso aí, tá? E aí, galera, Não, pode ser pra discordar, Joana, por favor. Concorda, discorda, dê a tua opinião, tá? Não. Se entendeu é uma coisa, certo? Entendi, não entendi é uma coisa. Se concorda ou se discorda é outra coisa, tá? Eu gostaria que vocês trouxessem a opinião de vocês, que vocês debatessem um pouco o tema, que vocês escrevessem um pouco sobre o tema, porque isso enaltece o conhecimento e melhora, assim como tu fizeste aqui em cima, trazendo essa relação da moto, trazendo essa relação do trem, trazendo todo esse tópico aí que tu trouxe, né? O Marcos, quando traz a informação ali do número de veículos no Brasil e tudo mais, tá? Pois é, então, né? A gente nem falou da bis ainda, a gente tá falando das outras motos, né? Imagina se a gente for falar de bis. Vamos falar das bicicletas motor dos gurizinhos aí também, né? Mas olha que dado interessante, tá, galera? A concessionária de rodovias CCR, que é a concessionária, por exemplo, que explora aqui a nossa BR-386, né? A CCR estima, tá, que a gente precisa aí de mais ou menos 290 bilhões de reais. 290 bilhões de reais. Para melhorar a malha rodoviária. Para melhorar. Não é para resolver, não é para zerar o processo, não é para deixar tudo top, é para melhorar. Então, assim, o que é isso? É recuperar o que já existe, né? Concluir algumas duplicações que não foram concluídas, né? E se sobrar dinheiro, retomar alguma expansão de rodovia. Mas é se sobrar. Porque dentro da conta da CCR eu tenho certeza que não tá os 10% do caixa 2 dos políticos, tá? Então, falta presença, não entendi, João. Então, quer dizer, em termos de capital financeiro, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E é um dinheiro que o governo não detém, que o governo não tem de onde tirar, que o governo não vai poder espremer o brasileiro para tirar 290 bilhões para melhorar a malha rodoviária.
Então, volto a repetir, aquilo que é de fato importante, aquilo que é tido como uma artéria rodoviária no Brasil, os caras estão jogando para concessão, tá? E isso encarece o frete, óbvio, né? Mas se a gente for pensar, a gente vai de Montenegro ao litoral norte, ou a gente vai a Santa Catarina, a gente vai ao Paraná, com uma rodovia relativamente boa, que é a BR-101, né? Mas sim, praticamente toda ela pedagiada. Ah, cara, tem um cachorro aqui do vizinho que eu tenho vontade de matar, velho. Assim, ó, na boa, irmão. É sério, cara. Assim, ó, a sala de prova fica numa esquina, tá? Então, assim, aqui na esquerda tem um cachorro dos infernos. Parece um pincher. É aqueles... desses de racinha bonitinho aí, tá ligado? Cara, passa uma criança na rua, ele fica... É muito chato. E aqui na frente também o vizinho, acho que tem dois ou três. Gente, quando o vizinho chega em casa, Jesus me ilumina. Os cachorros enlouquecem. E o cara não tá nem aí, entendeu? Tipo assim, o cara abre o portão, o cara bota o carro pra dentro, tranquilo, seria os cachorros desesperadamente. Eu imagino se é tipo meia-noite, 1h da manhã, tá ligado? Todo mundo dormindo, esses cachorros começam a latir. Velho, olha, eu não teria paciência. Olha, não sei se 2 não é pouco, Marcos. Gente, eu levantei pra ver. O desgraçado do cachorro tá no portão olhando pro nada. Não tem nada na rua. Nada. Não tem nada. Ele tá latindo sozinho. A minha vontade é abrir a janela e gritar: cala a boca. Fica quieto que eu tô em aula. Mas vamos tentar manter a política da boa vizinhança. Vamos lá. Sim, em todo lugar tem. Isso aí é normal, tá, galera? Então, assim, pra nós arrematar o conteúdo aí, deixar o cachorrinho latindo sozinho. Então a gente vai de Montenegro ao Paraná, a São Paulo, a região sudeste, centro-oeste do Brasil, com uma certa qualidade, principalmente em termos de BR-101, né? Pô, Joana, não me sacaneia. Uma relativa qualidade em termos de BR-101, mas sim, uma BR extremamente pedagiada, tá? E aí, se a gente comparar, né, meus amores, que é bem interessante, a gente tem a BR-116, que as duas têm o mesmo conceito, né? A BR-101 e a BR-116, elas têm o mesmo conceito de cruzar o país, né? A 101 pelo litoral e a 116 pelo centro do país. E grande parte da BR-116 não é pedagiada, né? Principalmente aqui na região sul. E aí é uma merda, aí é um caos, entendeu? Aí é o cachorro latindo mesmo. É uma rodovia esburacada, é uma rodovia sem segurança, é uma rodovia sem acostamento, é uma rodovia... Se a gente pegar o nosso trecho próximo aqui, a BR-116 corta aqui a serra, né? Nova Petrópolis, Gramado, Canela, enfim, sobe a serra aqui. É uma rodovia que tem muito acidente, né? Caxias do Sul. É um trecho escorregadio, um trecho molhado, um trecho de pista única, um trecho difícil de ser conduzido, um trecho com muito caminhão, um trecho que a gente acaba tendo aí baixíssima velocidade de trafegabilidade, então demora, atrasa, tem problema por coisas nesse sentido, tá? Então aí a gente precisa... Como é que eu vou dizer pra vocês? A gente precisa aprender a balancear isso, tá? Digo isso pra vocês por experiência própria, porque o meu ilustre cunhado mora no Paraná, né? E ele adorava vir pela BR-116 porque, em termos de quilometragem, era mais curto, né? E aí a gente fez lá um dia um cálculo, né? Provamos numericamente para ele que, apesar do caminho ser mais curto, o sobe, desce, curva e tempo de viagem e tudo mais, ele tinha um consumo de combustível, um consumo de tempo muito maior
do que eu que ia pelo litoral, né? Sempre no plano, sempre tranquilo, mantinha uma mesma velocidade, tinha uma outra relação de economia com o carro e por aí vai. Então essa condição a gente precisa entender da nossa malha, tá? A nossa malha tem todos esses aspectos. Tá? Então, às vezes a estrada é asfaltada, mas é ruim. Às vezes a estrada não tem asfalto, é uma estrada de terra, mas é uma estrada de terra boa, né? Ou não, às vezes é uma estrada de terra horrorosa, uma estrada de terra que se chove não passa caminhão, não passa carro, não passa ônibus, não passa nada. Né? Então isso é a realidade brasileira, isso faz parte do nosso Brasil baranil, né? E aí entra naquele conceito do ame-o ou deixe-o, né? Eu por enquanto ainda o amo. Certo, galerinha? Tranquilo? Tá. Amanhã, turma, nós não teremos web, tá? Agora já no finalzinho da web eu vou mandar um trabalho para vocês sobre essa temática dos pedágios, tá? É um trabalho que ilustra a relação do nosso pedágio aqui na BR-386, tá? De quando havia esse estudo, essa relação de projeção desse pedágio, de tudo que envolvia esse pedágio, tá? Então eu gostaria que vocês lessem, tá? E aí eu vou dar uma atividadezinha ali para vocês fazerem um comentário sobre, ok? Então tá, beleza. Joia, galerinha? Beijo, beijo. Bom final de semana a todos. Nos vemos na segunda-feira. Gabi, eu mando todas as informações certinho de data, de envio e tudo mais lá na atividade, certo? Então nos vemos segunda na web, tá, galera? Segunda não, terça. Segunda é feriado, tá? Nos vemos só na terça agora. Segunda é feriado. Nos vemos na terça, dia 13.